Salve Maria, voltando aqui ao estudo, qual é o verdadeiro cânon? É simples. Você vê essas brigas desses pastores. Mas a Bíblia protestante é a Bíblia correta. Não, não é a Bíblia protestante, não. A Bíblia correta é a Bíblia, o cânon católico. É simples entender isso. Os protestantes não tem o 7, porque eles seguiram o cânon judaico, certo? E o cânon que os católicos seguem é o cânon que os apóstolos seguiam, a Septuaginta. Aí fica essa briga, essas mentiras desses doutores, desses pastores, como diz o Lucas Manzola, que o Concílio de Roma nunca existiu, etc. E por aí vai. Olha só. Vou dar uma resumida aqui, ó. A Tanakh, que era uma referência que eu pouco genérica, né, para se referir aos livros que tinha sido escrito em hebraico ou então aramaico. Era basicamente o cânon mais comum utilizado pelos judeus. Olha só. Até mesmo no período de Jesus, os livros que faziam parte da Tanakh ou chamamos protocanônicos, né? Olha só, protocanônicos, primeiro cano que os judeus utilizavam. Protocanônico, né? Acontece que os escritos dos judeus, ele havia sofrido entre o século 3 e 1 antes de Cristo uma tradução para o grego, kainé, que é uma variação do grego. Essa versão eles chamam de Septuaginta. A Septuaginta tem uma leve diferença, porque ela possui os 7 livros a mais em relação a Tanakh, ó. Aqui você já vê qual cânon os protestantes seguem. Mas para nós católicos o que importa é o Novo Testamento, a fé que os apóstolos exprimiu. E para nós que importa qual cânon os apóstolos usavam. Simples. Certo? Olha só. Ali no Concílio de Roma, 382, Papa São Damas I, muito antes do Concílio de Trento, e nesse concílio já fecha quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros, né? Deuterocanônicos. De todos os sempre, né? A igreja não segue o cânon judaico. Quem segue são os protestantes. Certo? A igreja segue a tradição dos apóstolos. Voltando aqui, ó. Olha só. Isso aqui é muito interessante, pô. Você colocar isso aqui no coração, católicos, você não vai escutar essas brigas que você vê teologicamente. Ah, mas o cânon católico é um acréscimo. Não, o cânon correto é a protestante, etc. Olha só. Nós seguimos a tradição dos apóstolos. Para nós não importa se os judeus usavam a Tanakh. O importante é saber se os apóstolos usavam a Septuaginta. Olha só. Aqui nós temos um estudo para a gente entender. Para nós, a Septuaginta. Porque os apóstolos usavam a Septuaginta, não o cânon judaico. Simples entender isso. Por quê? É completo. No ano 405, o bispo de Toulouse manda para o Papa Inocêncio I uma pergunta de quais eram os livros, para ele ter certeza. O Papa manda uma carta para ele dizendo quais livros devem ser acolhidos no cânon. Vem exposto em breve apêndice. São essas coisas que ter o pedido desejou fosse indicado, e segue como a referência do 72 livros, exatamente como havia colocado no Concílio de Roma. Olha só, cara. No ano 407, o bispo de Valência, na Espanha, diz o seguinte: se alguém crê que algumas escrituras foram fora daquelas que a Igreja Católica colhe ou definiu, deve ter autoridade ou a venerar
seja anatema, ó. Olha só, que interessante, pô. Você vê o cursilho, você vê a confirmação dos papas, dos bispos. E os caras negam. Na Bula Decatate Dominos de 1402, a igreja afirma categoricamente que Deus é o autor do Antigo. Ó que a igreja reconhece, pô. A igreja reconhece, porque já tem o Velho Testamento escrito e o Novo também escrito. A igreja faz o quê? A igreja reconhece quais são inspirados e quais não são inspirados. Quais são canônicos e quais não são canônicos. Esse é inspirado, esse é para leitura, etc, etc, etc. E por aí vai. Olha só. Então, a igreja ela é detentora da escritura. Do cano dos 72 livros. Que a igreja diz que é inspirado. São Paulo também diz que toda a escritura é inspirada. Certo? É por que vocês tiraram 7 então? Né? É simples, pô. Deus é o autor do Antigo e do Novo Testamento. Por isso venera os livros, incluindo toda a sua parte, ó. Depois dessa toda referência, aí nasce Martinho Lutero, e aí vai se tornar monge, e se rebela contra a igreja, criando as 95 teses. Olha só. O que são essas 95 teses? É contra os dogmas, é contra o Papa, é contra o purgatório, é contra a intercessão dos santos, e etc, 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 e por aí vai. A autoridade da igreja. Olha só, como o cara ele se forma na igreja católica, ele se torna monge, ele é estudado, ele é instruído e gospe nesse prato que come. Como pode, né, pô? 1 Timóteo 4:1, a Bíblia diz que, olha só, olha o que aconteceu com Lutero, pô. Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Timóteo 4, olha só. Ainda vem protestante defender, pô. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé. Apostatar da fé, dando ouvido ao espírito embusteiro e à doutrina diabólica. Ó. Olha só. 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Ó. Depois de toda essa referência, vem Martinho Lutero, se torna monge, estuda na igreja, se forma, e depois cospe no prato que come. E aí, em 1522, ele resolveu iniciar a tradução da sua própria Bíblia por alemão, utilizando como referência a Vulgata Latina de São Jerônimo. Olha só. Olha a referência de Lutero, dos pais dos reformadores. E 12 anos depois, Lutero, enfim, publica sua Bíblia. Com um apêndice, ele tirou o livro de Tiago. Olha só. Tiago. Ele tirou esse livro aqui, ó. Tá certo, então? Você tem a cara de pau de defender isso? Quem é você para tirar ou acrescentar coisa da Escritura? Apocalipse 22 já deixa bem claro. Olha só que interessante, né? Lutero teve a coragem de alterar um trecho da Sagrada Escritura. E ele mesmo assume isso, ó, na carta de São Paulo aos Romanos. Olha só, ele acrescenta uma palavra em alemão, significa somente para poder justificar a sola fide, né? Romanos 3:28. Essa palavra não existe no original. Ele acrescentou simplesmente porque ele acreditava que isso era a intenção de São Paulo. Olha só. Aqui que é a visão do protestante. Olha só. Os protestantes, eles fazem igualzinho martelo. Martinho Lutero, ele pega o texto de Mateus 16:18, ó. Por exemplo, uma referência, certo? Mateus 16:18.
tá bem claro ali que Cristo fundou uma igreja. Tá bem claro que quem vai edificar essa igreja é os apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificará uma igreja. Aí ele coloca uma interpretação de acordo com o que Martinho Lutero fez. Ele acrescenta coisa da sua cabeça. Olha só, como a reforma protestante segue os passos do seu fundador. Alterando o texto, acrescentando coisa da sua cabeça, porque essa é a intenção dos caras. É só. E ele afirma ainda, ó, Lutero escreveu uma carta aberta sobre a tradução da Bíblia. Ele fala isso, primeiramente porque eu, no terceiro capítulo da Epístola Romano, versículo 28, traduzi a palavra de Paulo como sustentamos que o homem é justificado somente pela fé, sem a obra da lei. E, além disso, os papistas se enfurecem extremamente, para irritar os papas. Porque no texto de São Paulo não conta a palavra sola, somente. Olha só. Então, protestante, você fica me xingando aí, essa sola não existe, é uma loucura do seu fundador, certo? Porque não tem na escritura, foi acrescentada pelo seu fundador, certo? E não se poderia suportar uma tal acréscimo de minha parte, a palavra de Deus, etc. Lutero, 1530. Olha só, pô. Já começou. Se ele queria reformar a igreja, como ele vai reformar a igreja? Saindo fora. E nós se corromperem. Adiante dessa distorção de Lutero, o Papa convocou o Concílio de Trento para ajudar a colocar ordem na casa. O Concílio de Trento, ele tinha uma função. Até o protestantismo não existia outra igreja, cristã, se não fosse a católica, no Oriente. Todo lugar ouvia falar de Jesus, era a igreja católica. Olha só. Então não tem como, cara, não tem como. Acontece, né? Com a chegada da revolta protestante, ou reforma, ou sei lá, que se chama isso aí, né? Todas essas baboseiras que Lutero trouxe, a igreja precisou colocar ordem na casa. Aí ela precisou colocar uma pedra, a qual é a forma católica de ser, para que o povo não se confundisse. Aí que vem o termo gato do sete, irão surgir pessoas que irão proclamar o de Jesus diferente, ou não há dois evangelhos, só apenas pessoas que se meio a confusão, foi inspirado mesmo pelo capeta mesmo, pô. Pra ter essa briga hoje em dia. Aí começa a unificar um monte de coisa. Por exemplo, o rito da missa, o catecismo surge nesse período, e também a edição da Bíblia. Aí o Concílio de Trento reafirma mais uma vez qual é o cano da Escritura. Concílio de Trento reafirma mais uma vez que já foi definido lá no Concílio de Roma. Aí ele diz só o seguinte: para evitar dúvidas a respeito dos livros reconhecidos por esse sino, julgou oportuno acrescentar a este decreto o elenco são o seguinte, segue com as citações dos 72 livros, incluindo deuterocanônicos. O Concílio de Trento não está definindo o cano, ele está reafirmando o cano. Que definiu o cano foi outro concílio, o Concílio de Roma. O que acontece no Concílio Concílio definiu ou foi a edição da Bíblia, que é a Vulgata Latina, que a igreja está defendendo a tradução e não a quantidade, a ordem dos livros, mas sim a edição dela. E isso acontece exatamente parágrafo 20, citação do cano. Olha só, pô. Vou encerrar aqui porque
muita informação, pô. Tudo que eu falei aqui, dá para se provar aqui, ó. 2 Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus de frente. Gálatas 7, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam a confusão. 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz expressamente que nos tempos de dor as pessoas irão se apostatar da fé. Segundo Timóteo 4:2, mestres que não suportaram essa doutrina ia se atirar a fábulas. É simples entender isso. A verdade será conhecida pela igreja de acordo com o cursilho. O cursilho reconhece, o cursilho oficializa, o cursilho bate o martelo. Tudo de acordo com a escritura. E Martinho Lutero fez ao contrário, colocando sua própria interpretação, adulterando o texto e acrescentando coisas de sua própria conta. Ah, mas é a intenção de São Paulo. E São Pedro fala, segundo Pedro 20, o uso pessoal, a interpretação pessoal é proibido. É o magistério que interpreta. E o catecismo também dá para se provar também. Olha só. Esse catecismo aqui que também surgiu, né? Olha só. 67, ó. No discurso do século houve revelações denominadas privadas, alguma delas reconhecida pela autoridade da igreja. Ela não pertence, contudo, à deposição da fé. A função dela não é melhorar, nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudá-la a viver dela com mais plenitude e definida a época da história, guiado pelo magistério da igreja. O senso dos fiéis saber discernir e acolher o que, nessa revelação, constituiu um apelo autêntico de Cristo, ou de seus santos na igreja. A igreja, ó. Simples, pô. Foi confiado ao magistério. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Aí você pega um historiador, já é outra coisa. Aí você pega outro site, outro historiador já fala outra coisa. Aí você pega outro site, tal. Outra coisa. Simples, pô. A igreja é coluna sustentável da verdade. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Olha como começou a reforma protestante. Através de uma mentira. Através de uma rebeldia. E até hoje segue isso aqui. Até hoje segue essa mentira contra a igreja. Salve Maria.